Fala, gigantes! Bem-vindos a mais um vídeo. Na aula de hoje, quadriláteros. Só que assim, só os dois tipos, paralelogramo e o retângulo. A gente só vai falar deles hoje, completamente o foco neles. Se você não tá perdido, não sabe nada disso, fica aqui. Vai ser tranquila a aula. Vamos lá! Para falar de quadriláteros, a gente tem que falar do paralelogramo. Porque você já sabe, quadrilátero se divide em dois tipos, paralelogramo ou trapézio. E o que não é nenhum dos dois lá aqui, deixa ele quieto. Para a gente começar, a gente fala do paralelogramo. Basicamente, uma grande quantidade, eu ia quase xingar a gente, pelo amor de Deus, coisa feia, não xinga não. Uma grande quantidade de propriedade de paralelogramo vai valer para os outros quadriláteros, inclusive até para o trapézio. Então, vem com calma. A gente vai começar com paralelogramo e depois retângulo. Repara, o paralelogramo, ele é o retângulo, só que torto, que é o desenho que está aí. Qual que é o esquema dele? Principal, possui dois pares de lados paralelos. O que é paralelo? Lados que nunca se tocam, nunca se cruzam. Seria esse daqui e esse. São os dois lados paralelos. Só que ele falou dois pares de lados. Primeiro par e o segundo par. Conseguiu identificar eles? Pronto. Coisas que você tem que saber sobre um paralelogramo. Ele é um quadrilátero, então ele tem 4 lados. Ele tem 4 ângulos, ele tem 4 vértices. E, principalmente, a soma dos seus ângulos é de 360 graus, os ângulos internos. Num paralelogramo, a altura dele, que eu vou chamar de H, ela não fica explícita, sabe? Tipo, não tá ali visível. Ou ele vai estar no texto, ou o que raramente acontece, ele te dá no desenho a altura. Lembra o seguinte, a altura, você nunca vai medir a altura de alguém com a fita torta. A altura você só mede com ela reta. Então, tem que ter a medida dos 90 graus lá embaixo, em alguma das pontas. Pode ser a altura aqui, a altura pode vir aqui, ou ele pode te dar a altura cá de fora. Ele falou, ó, tem essa escultura, tal, e forma 90 graus. Mas ele tem que te dar a altura retinha. Continua. Importante. Aqueles lados paralelos que eu te falei, pois então, eles têm a mesma medida. Ou seja, se esse carinha mede B, o carinha aqui de cima também mede B. Se isso daqui mede 5 centímetros, o daqui vai medir 5 centímetros. De boa até aí? Tranquilo. Aí a gente fala da área. Para calcular a área, é base vezes altura. Acabou. Não tem mais. Não, base vezes altura. Só que se lembra, a altura não é essa medida está torta. A altura vai estar aqui, ou cá do lado de fora, mas ela tem que estar fazendo os 90 graus. Tudo bem? Anota aí, fórmula da área, base vezes altura. Jogo rápido. Para falar das propriedades de um paralelogramo, eu vou retomar algumas coisas. Eu tenho os lados que são opostos e paralelos, ou seja, o AB e o CD, são esses daqui. Além deles, eu tenho o AD e o CB, igual eu falei ali em cima, é o que está escrito aqui. Eu posso escrever isso de outra forma. Eu posso falar que eles são congruentes. Congruente é que tem a mesma medida. Então, os segmentos AD e BC, mesma medida. Os segmentos AB e CD, mesma medida. Posso falar que o paralelo eu posso representar com esse símbolozinho. Essas duas barrinhas é de paralelo, de nunca se cruzar. Além disso, ele tem a altura. Se eu estiver falando da base CD, a minha altura é o AF, porque ele está aqui retinho, tudo bem? Se eu estiver falando dessa daqui, eu posso fazer a altura na outra ponta. Tem que ver direitinho quem é que você está olhando. Mas aquele básico lá de cima, a altura tem que vir reto. Tem diagonais. Uau! Pois é, os quadriláteros têm diagonais. 2 diagonais. Bom, no paralelogramo, tá? Eles se cortam no meio, ponto. Eles não têm mesma medida as diagonais. Eles apenas se cortam no meio. Tipo, se isso daqui mede 10 centímetros, cortou no meio, aqui tem 5, aqui tem 5.
Se esse daqui tinha 4 centímetros, aqui agora mede 2 e esse lado mede 2. Fez sentido essa ideia de cortar no meio? Esse ponto M aqui, no ponto médio, no meio. Beleza? Ah, importante! Os ângulos opostos, tá vendo que tá um de frente aqui para o outro, ó? Eles são congruentes, ó, o símbolozinho de congruente. Ou seja, tem a mesma medida. Tal qual esses dois daqui também têm a mesma medida. Para que isso vai me servir? Para isso daqui. Para te falar que eles são colaterais internos, ou seja, suplementares. Ou seja, se você somar dois carinhas que estão juntos, desse jeito, desse, sempre vai dar 180 graus. Ponto. Tranquilo? De novo, os que estão juntos, que é assim, ó, um depois do outro, sempre vai dar 180 graus. Fechou até aqui? Vamos seguir para o retângulo. O retângulo é você pegar o paralelogramo e deixar reto. Ou seja, ele também vai ter dois pares de lados paralelos. Que se isso daqui mede x, esse mede x. Se isso mede 7, isso mede 7. Tudo bem? Só que além disso, ele tem 4 ângulos retos, 4 ângulos de 90 graus. E eu acho que isso é meio óbvio, porque está no nome, retângulo, ângulo reto, 90 graus. Obviamente, ele também possui 4 ângulos, 2 diagonais e a soma dos ângulos internos é 360 graus. As diagonais, elas vêm de uma ponta a outra assim, ó, e elas sempre passam pelo meio da figura. Eu não falei isso no paralelogramo, mas é óbvio, né? Fez sentido. Diagonal passa ali meio torto no meio da figura. Olha só as propriedades. Pera. Curte, comenta, compartilha. Tudo bem? Tranquilo? Ah, só isso, né? Final do vídeo. Pode ser? Vai, pode ser. Vamos voltar. Você lembra que as diagonais, quando elas se cruzavam, elas se cortavam no meio? Pois então, aqui ela também se corta no ponto médio. Ó, essas duas também se cortam no ponto médio. Só que além disso, elas têm agora a mesma medida. No paralelogramo, não. Eles só se cortavam no meio. Agora, eles, além de se cortar no meio, têm a mesma medida. Se eu te disser que essa diagonal daqui mede 10 centímetros, a daqui também mede 10 centímetros. Beleza. Essas informações aqui são similares à do paralelogramo, tá de boa, não precisa falar. A ideia das diagonais, além de partir no ponto médio, são congruentes, mesma medida. E os suplementares, ó, também tá valendo aqui. Se você somar esses dois, ou esses dois, ou esses dois, ou esses dois, tanto faz. Você vai ter 180 graus. Até porque todo mundo mede 90 graus aqui, não é? Então, dá de boa. Continua. Tem um detalhe super importante, que é, dá pra gente fazer um triângulo retângulo dentro do retângulo. Repara aqui. Tá vendo de amarelo? Pois então, é um triângulo retângulo. E a gente já falou aqui no canal um vídeo sobre triângulos retângulo. O que a gente sabe disso? Dá pra gente fazer Pitágoras. E para o Pitágoras, nessa situação, a minha hipotenusa seria a diagonal. Vou chamar essa diagonal de D. Vou até apagar esse pontinho. Essa diagonal aqui, se eu precisar achar a medida dela, eu tenho que fazer Pitágoras. Que é você pegar a medida dos catetos ao quadrado, quadrado da hipotenusa. Lembra disso? Se lembrar, ótimo. Se não lembrar, dá uma olhadinha no vídeo de retângulo. Você vai aprender de boa. De triângulo, retângulo. Aí a gente continua pra nada, acabou. Fez sentido? Morreu aqui, não tem muita dor de cabeça. Os próximos vídeos a gente já vai falar de losango de quadrado, que é a mesma ideia, vai só adicionando as propriedades bobas, mas o mesmo esquema, e fecha com trapézio. Você vai aprender sobre quadriláteros. Confia. Tudo bem? Tchau!